Manuel Fonseca, por favor, pai, vem até aqui, pai. Por gentileza. Fica aqui, pai. Derrotado, pega tudo que é seu e sai da nação brasileira. A nação brasileira vai clamar o Senhor Jesus Cristo. Vou falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal. Só tem para dizer, o plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Desde que há seres humanos e que pensamos, ideias metafísicas, religiosas, divinas permeiam a maioria das mentes, fazendo com que o plano do lado de lá sempre caminhe ao lado da história humana. Essas histórias estão presentes nas perseguições da Inquisição, nas guerras religiosas, em disputas políticas e no seu dia a dia. Esses temas são explorados nas telas do cinema, na literatura e hoje nas redes sociais. O problema é que junto dela vêm as teorias da conspiração, distorções das visões espirituais por fanáticos transformadas em ideologia. E tem para tudo que é gosto, dos progressistas mais à esquerda aos ultraconservadores, todo mundo tem a sua pitada de conspiração e loucura. O fundamentalismo, os delírios e a política estão bombando e precisam de discussão. E aí? Suave, tranquilo, bem-vindos à Semana da Loucura do Normose. Que o Brasil tá uma doideira só faz um bom tempo, isso não é uma novidade. Inclusive eu tenho a impressão de que estamos em paranoia coletiva há alguns anos, mas isso é um tema para um outro dia. O que eu quero falar hoje é do Cabo Daciolo e dos delírios conspiratórios, mas eu não quero rir do Cabo Daciolo como tá todo mundo fazendo não. Para além de tirar sarro, tem algumas coisas sérias por aí. De um lado, um indivíduo que por trás do personagem precisa de ajuda. Olha, eu não sou nenhum médico e por isso eu não tô dando diagnóstico nenhum, mas eu ando muito incomodado com o que está acontecendo. De um lado, estamos rindo de alguém que está manifestando sintomas clássicos de transtornos e que ao invés de tratamento está recebendo aplauso e financiamento de muita gente sã interessada nessa candidatura maluca. Então, do outro lado, precisamos entender o que representa a existência de Daciolo e o seu discurso tendo eco na sociedade. O Estado é laico não é à toa, e o medo parece ser a base de toda instabilidade nacional. Quando a nação entra em crise, surge no inconsciente coletivo uma espécie de paranoia ou medo geral do futuro. E o medo, meus caros, é a melhor forma de controle, e aparentemente isso está causando um estrago feio. Por exemplo, vocês lembram da mulher que confundiu a bandeira do Brasil com o comunismo? E se eu te contar que isso aconteceu na mesma semana que o Cabo Daciolo disse pro Temer abandonar o satanismo? Dizer ao presidente Michel Temer, presidente Michel Temer, assim manda dizer o senhor para ti. Preste atenção no que está sendo dito aqui agora. Abandone a maçonaria, abandone o satanismo. E o que dá pra concluir com esse vídeo? Duas coisas. Que o Daciolo é muito ligado em memes e que tem algum sintoma social nos contaminando. Então a primeira coisa, antes de chegar no cabo, vamos entender o que a psicologia pode nos ensinar sobre esses fatores todos. O que é um transtorno mental? E o que é uma paranoia? Você já parou pra pensar sobre isso? E olha, a gente usa bastante essas palavras no dia a dia. Bem, segundo a OMS, transtornos mentais são condições clinicamente significativas, caracterizadas por alterações no modo de pensar e que geram uma angústia tal que atrapalha a continuidade da vida da pessoa. E o que é paranoia? Os paranoicos estão entre nós. O paranoico é fundamentalmente um intérprete que vê sinais em todo lugar e tudo conspira contra ele. Nada acontece por acaso, e assim, os critérios repetidos nos paranoicos são sempre suspeita de que estão sendo explorados, preocupados em confiar nos outros e têm medo infundado de que informações possam ser usadas contra eles a todo momento. E como todo remédio depende da dose, a vivência espiritual e religiosa, ela pode dar overdose, que é o que chamamos de fundamentalismo ou delírio religioso. Hoje, os delírios desse tipo são considerados sintomas, na medida que preenchem os critérios do DSM para transtorno delirante, e é comum que os sujeitos convivam com alucinações auditivas e visuais, e que podem ocorrer inclusive de forma coletiva. Esses delírios podem ser combinados com outros delírios, como a mania de grandeza, que é a crença que a pessoa é uma escolhida de Deus e que fala diretamente com ele. Existem diversos casos históricos de delírios comunitários e que causaram grande estrago na história, mas eu não vou entrar e nem citar nenhum para não partidarizar. Bem, isso entendido, vamos voltar ao Cabo Ursalino. A aparição do Cabo Daciolo no debate da Band surpreendeu a todos por conta da sua maneira de falar, mas não é de hoje que o Cabo apresenta coisas bem estranhas.
Com 42 anos, Cabo construiu sua carreira política de maneira rápida no Rio de Janeiro. Eleito em 2014 pelo PSOL, o Cabo sempre foi religioso, mas isso nunca foi um problema ou o único condutor de suas palavras. Isso muda em 2015, quando, falando sério, o Cabo propõe um projeto de lei que altera a expressão da Constituição "todo o poder emana do povo" e propõe que seja adotada "todo o poder emana de Deus". O partido decide então expulsá-lo, argumentando justamente a importância do Brasil laico. À época, tem até vídeo do que o Daciolo respondeu para o partido. Em novembro de 2016, no PTB, o Daciolo foi conclamar contra o satanismo do Michel Temer. Além disso, ele acredita numa lenda que circula na internet que diz que Brasília é a réplica de uma antiga capital egípcia. Alguns meses para trás, o deputado profetizou a cura de uma colega, a deputada Mara Gabrilli, que é cadeirante. De Bíblia na mão, Daciolo profetizou que curaria a deputada na semana seguinte. Eu quero aqui diante de todos profetizar a cura da deputada Mara. Eu creio que aquela mulher vai levantar da cadeira e vai começar a andar. No momento que você assiste esse vídeo, o Daciolo está escondido, fugindo de uma guerra pregada por Illuminatis para persegui-lo. Nesse mesmo vídeo que você acabou de ver, o candidato diz acordado, cercado de anjos e fala diretamente com entidades metafísicas. Então tá vendo como o fato da Ursal era só a pontinha do iceberg? Agora vamos revisar todos esses fatos de acordo com a ideia dos transtornos mentais e paranoia que eu falei lá em cima. Ele diz estar vendo coisa, ele exibe tom profético, diz falar com anjos e ver coisas como num delírio. Ele está numa paranoia persecutória de que pessoas estão atrás dele e ele tem dentro de si o messianismo e por isso profetiza curas, além da megalomania de se alçar à presidência. E com tudo isso, a primeira parte do vídeo é essa: dizer que o Cabo Daciolo precisa de ajuda e não de risadas. Mas não é só ele, porque vamos pensar junto aqui. O que representa a existência de um Daciolo e o seu discurso tendo eco na sociedade? Bem, o Daciolo é voz de muita gente. Ele fala em nome de gente meio simples que não sabe como transformar os descaminhos desse país e tá com medo como nós estamos. Gente que estava na pior e se encontrou nesses grupos de teoria da conspiração. Ele é um dos que fala na linguagem e no imaginário do povo. Tem muita gente que acredita sim nas coisas próximas de que ele diz. A única coisa é que o seu fundamentalismo descolou da realidade, por isso que virou engraçado. Mas é perigoso que esse tipo de discurso passe a circular na sociedade, porque tem muita gente que está na beira limite do lado de lá. E quando ouve o Daciolo, acaba confirmando essas expectativas e gera bastante problema. Sendo assim, eu julgo que a gente está dando pouca atenção para um tema delicado. A gente está olhando pouco para o delírio religioso, para o fim do Estado laico e a sua dimensão na contemporaneidade. A gente está esquecendo do tamanho que esse tipo de coisa pode alcançar. Aliás, vocês sabem da origem e do porquê é importante um Estado laico? Se interessar, pede aí nos comentários. Enfim, note que eu não estou falando mal de nenhuma religião ou prática espiritual. Pelo contrário, a psicologia mostra que existem casos claros de como distinguir experiências psicóticas de experiências religiosas naturais. O fundamentalismo, que é patológico, parece prejudicar a todo mundo, os religiosos e os não religiosos. Tudo que é exagerado faz mal, e quanto mais rimos de discursos conspiratórios, mais os conspiradores vão reafirmar sua paranoia, e mais deixaremos de olhar para as nossas conspirações e loucuras e melhorar um pouquinho o nível do debate. Daciolo não vai ganhar a eleição, é óbvio, mas é inegável que ele é sim uma caricatura da maioria do Brasil, um país virando cada vez mais fanático. Claro, Daciolo passou a chavinha da realidade, mas tá cheio de paranoico e pseudocientista rolando por aí como se fosse verdade. Cada vez mais essas teorias malucas vão crescer e cada vez mais cabos Daciolo vão aparecer. Se prepara, porque a conspiração tá só começando. E por isso, continuando a Semana da Loucura, no vídeo de quarta veremos por que gostamos tanto de teorias conspiratórias e como criar uma lenda urbana. E antes de você fechar o vídeo, um recado. Saiu a primeira videocolagem em parceria com o amigo Antídoto, lá no canal dele. Então, depois de dar like, ativar o sininho e comentar aqui no Normose, não esquece de ir lá e conferir o primeiro episódio, suave. Eu achei que ficou bem bonito, fiquei bastante orgulhoso. Então, tranquilo e até quarta às 4h20. Isso é claro...
se os Illuminatos não me pegarem até lá.